Geração Floco de Neve. Jovens adultos que não sabem ouvir não. O termo, que ganhou popularidade no meio político, se refere aos jovens adultos que não admitem ser contrariados. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa, a gente dá uma olhada, damos uma compilada, fizemos alguns ajustes, espero que vocês gostem. O texto de hoje a gente está chamando de Geração Floco de Neve, está lá na revista Prosa vs Arte, e é claro que eu faço aquele convite bem especial para você aí, vem comigo. Geração Floco de Neve, jovens adultos que não sabem ouvir não. O termo, que ganhou popularidade no meio político, se refere aos jovens adultos que não admitem ser contrariados e está até no dicionário. Não é fácil ouvir um não, receber críticas ou aceitar que o outro pense de modo diferente do seu, mas tudo isso é essencial para que os relacionamentos cresçam de forma saudável. Parece conteúdo de um livro de autoajuda, né? Talvez. Embora o tema esteja de fato se tornando cada vez mais frequente nos exemplares que chegam às livrarias de todo o mundo, o público ao qual eles tentam falar parece nem perceber que é com ele. No último ano, recebeu até nome, Geração Floco de Neve, ou os jovens adultos que não aceitam ser contrariados. Se tem percebido novos integrantes dessa população de poucos anos para cá na sala de aula. Não devemos rotular a geração, mas essa parece ter uma sensibilidade muito aflorada. Alunos de 19, 20 anos que não aceitam críticas, deixam de fazer trabalhos porque dizem estar deprimidos ou têm receio de enfrentar determinadas tarefas. Um exemplo? Na disciplina de redação do curso de jornalismo na UFPR, se costuma compartilhar leituras jornalísticas com a turma. São textos de autores renomados como Eliana Brum, uma das mais premiadas jornalistas brasileiras, e Truman Capote, do clássico livro Reportagem a Sangue Frio. Em geral, o conteúdo das obras é denso, tratam de temas como assassinatos, pobreza extrema, doenças mentais, mas é essencial de ser abordado. Muitos alunos não suportaram as leituras ou se negaram a fazer os exercícios sobre as obras. É claro que isso não se aplica à maioria, mas a realidade dura tem chocado bastante. Só que, querendo ou não, isso faz parte do jornalismo. É comum algumas situações gerarem angústia, mas é importante tentar enfrentá-las. Se torna um problema quando a pessoa passa a usar a sua sensibilidade ou sintoma de depressão para mascarar algo que realmente pode ajudar em seu crescimento pessoal. A origem do termo é política. O termo ganhou popularidade há pouco mais de um ano no meio político, quando partidários da direita passaram a se referir à oposição como pobres flocos de neve. Durante as polêmicas acaloradas sobre o BRICS e as eleições norte-americanas, que tiveram como protagonista Donald Trump e Hillary Clinton, mas bastou pouco tempo para que a crítica logo ultrapassasse as barreiras políticas e fosse adotada ao vocabulário dos cidadãos mundo afora. O dicionário Collins foi o primeiro a adotar o termo à lista de palavras do ano no início de novembro de 2016. Em seguida, o de Cambridge também acrescentou o significado de geração floco de neve em seu material. Essas são formas de traduzir as relações sociais e pessoais da modernidade. É o espelho de como está a sociedade. O culpado é sempre o outro. Não é fácil admitir o próprio erro ou aceitar uma opinião contrária, porque essas são questões que afetam o ego. Basta surgir uma situação que desperte um conflito de crenças, ou mesmo que desafie a potencialidade do indivíduo, para que os dedos em rixe tomem o lugar da autoavaliação. É muito fácil colocar a culpa no outro, mas é essencial refletir sobre as próprias frustrações de forma racional. A nota baixa que você recebeu é mesmo culpa do professor? Tem problema se alguém não concorda com o que você diz? A raiz do problema está na falta de frustrações sofridas durante a infância. As crianças precisam se frustrar. Quando os pais dizem sim para tudo, elas crescem achando que ninguém deve lhes impor limites. Mas há esperança. Como lidar com a frustração na vida adulta? O único modo é entender mais de si mesmo. É preciso entender que a satisfação não precisa ser completa. Quando se tem a plenitude, não há mais nada a ser buscado. Narcisismo? A dificuldade em admitir o próprio erro ou aceitar críticas construtivas é uma forma de narcisismo exacerbado, personagem do mito grego que morreu ao ficar obcecado com a própria beleza. As pessoas falam muito de diversidade, de opiniões, mas caem em um discurso vazio, porque não aceitam ser contestadas. Vejo como um receio, uma autodefesa.
A gente tem que ir quebrando aos poucos essa capa protetora em que esses jovens se envolveram. Pode levar um tempo, mas acredito no amadurecimento durante o processo. Muito bom texto, hein, pessoal? E aí ele começa já batendo mesmo, né? Abordando que jovens adultos que não sabem ouvir não. Claro que a gente sabe que ouvir não, receber uma crítica, não é tão fácil, né? Ainda mais aceitar que o outro pense de modo diferente do seu. A gente sabe que isso, às vezes, é bem problemático, né? Contudo, é essencial para que os relacionamentos cresçam de forma saudável, né? O contraponto, o adverso, a opinião do outro, o contraditório, tudo isso faz parte das relações humanas, né? E um dos locais onde se percebe mais essa geração que o texto chama de floco de neve tem se percebido bastante na população em sala de aula, né? A gente tem visto muitos jovens sensíveis demais, delicados demais, não podem ouvir determinados assuntos, se sentem mal com alguns textos, como o texto mesmo fala aí, né? E aí ficou comum algumas situações do dia a dia corriqueira, infelizmente, da nossa violência, da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, gerarem angústia, né? Mas eu acho que é fundamental, como o texto esclarece aí, tentar enfrentá-los, né? E aí acaba que isso reflete o espelho de como está a sociedade, né? E é claro que é muito fácil colocar a culpa no outro. E aí o texto nos alerta que a falta de frustrações sofridas durante a infância tem gerado essa geração floco de neve. Muitas vezes pais que não souberam dizer não, tiveram uma vida difícil quando criança, e aí criaram filhos super protegidos, onde a palavra não era proibida, né? E aí tem gerado esses jovens frustrados, né? O que mais a gente ouve é as pessoas falarem de diversidade, principalmente de opiniões, mas na hora que acontece, né, na hora que são contestados, aí a coisa muda de figura, né? E aí realmente o que a gente precisa é ir aos poucos quebrando essas capas protetoras em que os jovens acabaram se envolvendo, né? Tem uma geração mais ativa, mais forte, mais robusta, né? Mais decidida, que enfrente a vida de cabeça erguida, olhando para frente com vontade, com potência, com energia vital, né? Então, esse foi o texto, espero que vocês tenham gostado. Geração Floco de Neve, é uma boa reflexão, fala um pouco ali da criação, fala um pouco de como nossos jovens estão, fala um pouco também da esperança de que isso pode melhorar, né? Se a gente enfrentar juntos como sociedade, como população. Então, o mais é agradecer, se gostou, deixe seu joinha, seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece. Se não for inscrito no canal, pessoal, se inscreve aí no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu, obrigado.